Olá, eu me chamo Karen, sou estudante de Fonoaudiologia da Universidade de Brasília e este é um trabalho para a disciplina de Fundamentos em Audiologia 2, ministrado pela professora doutora Isabela Silva. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a surdez súbita e os sintomas vestibulares. Mas primeiro, o que é a surdez e o que é o sistema vestibular? Bom, a surdez é o nome dado a uma impossibilidade ou dificuldade que o indivíduo tem em ouvir, enquanto a surdez súbita é a perda repentina da audição. O sistema vestibular, por sua vez, é subdividido em dois: labirinto ósseo e o labirinto membranáceo. O ósseo é composto pelos canais semicirculares, cóclea e o vestíbulo. E o labirinto membranáceo, por sua vez, é composto pelo trículo, sáculo e os três ductos semicirculares. Os canais semicirculares vão se encontrar dispostos em três planos, sendo eles horizontal, no qual verificará a rotação da cabeça. No plano frontal, será possível a captação dos movimentos de cabeça para a direita e esquerda, e no plano sagital, ele será sensível às inclinações da cabeça para frente e para trás. Dessa forma, quando pensamos em ouvido, nós não devemos pensar apenas em audição, uma vez que esse órgão ele também é responsável pela postura, orientação, equilíbrio e percepção do movimento. Tendo isso em vista, devemos pensar que, devido a essa íntima relação anatômica, como nós vimos anteriormente, né, entre o sistema auditivo e o sistema vestibular, os distúrbios que tendem a comprometer, né, o sistema auditivo podem também ocasionar uma perda na função vestibular. E aí você me pergunta, tá bom, mas e quais são as causas da surdez súbita? Tem-se diversos tipos. Entre elas, tem virais, como a cachumba, a rubéola, as bacterianas, né, como a sífilis, e as tumorais, como o neuroma do acústico. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a sífilis, né? Nas formas secundária e terciária da sífilis, existe uma possibilidade de instalação de disacusia, né, sensório-neural, bem progressiva, caminhando para grau severo, além de apresentar sintomas vestibulares associados, né, e zumbidos persistentes. As lesões determinadas são identificadas como atrofia do órgão de corte, como hidropsia endolinfática, seguida por uma degeneração das fibras do ramo coclear, né, do nervo vestíbulo coclear, tendo uma progressão muito rápida. E nesse caso, né, da sífilis, o exame audiométrico, ele pode revelar ainda disacusia com características sensoriais, que seria o recrutamento, ou neurais, dependendo, né, do grau da lesão que já está instalado. E quando a gente fala sobre a cachumba, né, como secundária, a surdez súbita secundária à cachumba, é muito comum que o paciente ele chegue ao consultório referindo uma sensação de plenitude oral, né, precedendo a instalação da surdez súbita, podendo essa instalação ser por horas ou até mesmo por dias. Então, queixas como zumbido, sensação de distorção auditiva, queixas vestibulares e vertigens podem estar presentes em até 85% dos casos de surdez súbita secundária à cachumba. E nesse caso, a curva geométrica típica é a neurosensorial, né? Com perfil descendente, onde nós teremos uma queda em frequências agudas e também com os limiares rebaixados, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí você me pergunta, mas como que a cachumba vai conseguir afetar o sistema auditivo e o sistema vestibular? E assim, é importante a gente lembrar que a cachumba é uma infecção viral aguda e contagiosa, e que ela pode atingir qualquer tecido glandular e tecido nervoso do nosso corpo. Então, dessa forma, pode-se ter o comprometimento do oitavo par, né, de nervo craniano, vestíbulo coclear, em até 20% dos casos. Então, é muita gente tendo esse comprometimento.
Tem-se ainda também o acometimento unilateral, né, com a perda neurosensorial de início súbito, sendo a apresentação mais comum, né, da cachumba no nosso sistema auditivo, sistema vestibular. O labirinto, ele pode ser afetado, né, também, como nós falamos anteriormente, devido a essa proximidade anatômica, né, entre um sistema e outro. Então, quando o labirinto ele é afetado, nós podemos ter a vertigem e vômito, né? Entre diversas outras queixas que o paciente pode apresentar. E além de tudo isso, nós ainda vamos poder, né, ter um comprometimento, uma paralisia do nervo facial, que nós sabemos, né, que é de extrema importância para os reflexos acústicos auditivos. E é importante também a gente falar assim, né, que podem ocorrer ainda casos de perda auditiva, né, de surdez súbita bilateral. O mais comum é a presença de surdez unilateral, mas também pode vir a acontecer. Aqui nesse caso, nós apresentamos, né, um caso de um indivíduo com surdez súbita, secundária cachumba, no qual a orelha esquerda desse paciente encontra-se dentro dos limiares de normalidade, né? Enquanto a orelha direita, nós percebemos aqui que apresenta limiares rebaixados, limiares de via aérea rebaixados, com média tritonal de 500, 1000 e 2000 em 50, com via óssea em 45. Então, aqui nós temos a presença de uma perda auditiva neurosensorial. Aqui, nesse caso, né, como eu já falei, é uma surdez súbita, é uma perda auditiva moderada, segundo Lloyd Kaplan, né? E aqui a gente percebe ainda que na logoaudiometria, esse paciente, na orelha esquerda, ele vai seguir os limiares de normalidade, né, da audiometria tonal, enquanto na orelha esquerda ele também vai seguir os limiares encontrados na audiometria tonal. Então, aqui nós precisamos fazer as palavras monossílabas e as palavras dissílabas, uma vez que esse paciente apresentou o IRF menor que 88%. No LRF, nós percebemos aqui da mesma maneira, né? Ele continua seguindo os padrões da audiometria tonal. Aqui, nós apresentamos a timpanometria desse paciente, no qual ele possui, né, curvas timpanométricas bilateralmente do tipo A, ok? Além de que o reflexo na orelha direita, o reflexo ipsilateral estará ausente e o contralateral estará presente. Nesse caso, nós não teremos o fenômeno de mascaramento, uma vez que, como já foi dito anteriormente, as fibras, né, do vestíbulo coclear e também do nervo facial poderão estar acometidos. Então, eles não vão conseguir fazer essa aferência. Por outro lado, na orelha esquerda, o reflexo ipsilateral estará presente, uma vez que essa orelha está dentro dos padrões de normalidade, e o reflexo contralateral estará ausente. Como já foi dito anteriormente, né? Ambos possuem curva timpanométrica do tipo A. Aqui eu trouxe exames complementares e supralimiares que podem auxiliar o profissional nesse diagnóstico e prognóstico da surdez súbita. Eu trouxe primeiro a vectoeletronistagmografia, que vai ser responsável por fazer essa avaliação do sistema vestibular. O BERA, que vai avaliar desde a orelha interna até o córtex auditivo, e também o teste de Rini, que servirá para fazer essa avaliação, né, da função do nervo craniano, do 8º par de nervo craniano, vestíbulo coclear.
Então, dessa forma, como já foi explanado, como o aparelho vestibular e a cóclea, eles estão anatomicamente muito próximos, pode ser, né, pode acontecer que eles sejam suscetíveis aos mesmos agentes nocivos. Aqui no caso, né, como foi mais explorado, a cachumba. Então, pessoas com surdez súbita podem apresentar problemas vestibulares concomitantes à perda auditiva sensório-neural. Tudo bem? E nesses indivíduos com perda auditiva neurosensorial unilateral, a avaliação vestibular ela é de extrema importância, né, para servir como uma complementação no diagnóstico, além de auxiliar no melhor prognóstico e, né, poder ajudar também na qualidade de vida, oferecer uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Essas foram as referências utilizadas.